Vamos direto ao assunto. Hoje, a gente vai dissecar um documento oficial sobre uma proposta de emenda à Constituição prevista para 2026. E o tema é gigantesco. A ideia central aqui é alterar a base dos direitos de propriedade no Brasil, removendo totalmente aquela exigência de que a propriedade cumpra uma, entre aspas, função social. É um debate denso, com certeza, mas entender isso é absolutamente crucial para a gente pescar o que pode mudar no futuro da nossa economia e da nossa segurança jurídica. Para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje está dividido em 5 pontos direto da fonte: o conflito constitucional, a raiz filosófica, o contexto histórico, o impacto econômico e, claro, a proposta final em si. Certo, vamos começar pela parte 1, o conflito constitucional. Uma ótima forma de visualizar o que os autores chamam de tensão normativa é pensar num cabo de guerra. De um lado, a gente tem o artigo 5º garantindo a inviolabilidade do direito à propriedade. É uma cláusula pétrea, uma garantia super explícita. Mas aí, logo no inciso seguinte, a regra diz que a propriedade tem que atender uma função social. A tese da proposta é que colocar essas duas coisas juntas cria um verdadeiro curto-circuito na lei. Olhando direto na exposição de motivos oficial, eles classificam essa função social como um limite material. O texto defende, com todas as letras, que condicionar a propriedade a essa função bate de frente com a própria natureza do direito fundamental que a gente acabou de ver. O ponto principal da argumentação aqui é que tentar equilibrar essas duas regras gera insegurança jurídica na prática. E isso nos leva à parte 2, a raiz filosófica. De onde vem toda essa argumentação? O documento mergulha de cabeça na tradição liberal clássica, citando autores de peso como John Locke e Frederic Bastiat. A lógica apresentada é a seguinte: a propriedade privada é vista como uma extensão da própria liberdade individual. Segundo essa visão, quando alguém mistura o seu suor, o seu trabalho com a natureza, essa pessoa se torna dona legítima do resultado. É um direito natural, algo que já existe muito antes de qualquer Estado sequer ser formado. E é aqui que o embate filosófico esquenta. O texto argumenta que adicionar a função social joga um elemento um tanto quanto coletivista na Constituição, o que acaba relativizando aquele direito natural. Como a definição de função social é bem ampla, a proposta alerta que isso dá ao Estado o poder de ditar o que é ou não é o uso adequado de um bem. Ou seja, a decisão sairia das mãos do dono e iria para as mãos do governo ou da maioria. A emenda quer basicamente restaurar o que eles chamam de coerência filosófica, tratando a propriedade como um direito absoluto. Mas essa discussão toda não surgiu do nada, certo? Vamos para a parte 3, o contexto histórico. Voltando um pouco no tempo, o documento mostra que essa ideia de função social nem sempre esteve presente por aqui. Ela chegou com força no constitucionalismo brasileiro lá na Constituição de 1934. E o detalhe super interessante é que o texto aponta isso como uma inspiração direta dos modelos europeus da época, que tinham uma matriz muito mais social-democrata e corporativista, contrastando totalmente com modelos liberais. Para embasar por que as regras deveriam mudar agora, os autores fazem uma comparação histórica bem direta. Eles associam modelos de condicionamento amplo, muito comuns na América Latina, a cenários de insegurança, conflito e baixa produtividade. Em nítido contraste, eles apontam lugares com proteção super robusta da propriedade, como Estados Unidos, Suíça e Hong Kong, como exemplos de desenvolvimento econômico sustentável. É basicamente usar os resultados históricos regionais para justificar essa guinada na lei. Falando em desenvolvimento, vamos entrar na parte 4, o impacto econômico. Sair um pouco da teoria e ver como isso supostamente afeta a economia real. A justificativa econômica da proposta bate muito na tecla do risco regulatório. Como a tal da função social depende da interpretação de juízes e administradores que pode mudar com o tempo, investir no Brasil acaba ficando muito mais arriscado e caro. O documento é transparente ao dizer que essa margem para intervenção do Estado acaba desanimando atividades e projetos de longo prazo. Para dar uma dimensão real e palpável a esse risco, a proposta foca num número de peso, o nosso agronegócio. A gente está falando de um setor que representa simplesmente 1/4 de todo o produto interno bruto do país. São 25% da economia nacional dependendo diretamente da segurança de que a terra e a produção estão protegidas. E se a gente olhar para fora, o impacto apontado é ainda mais forte. O agro é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras. Então, qualquer dor de cabeça na segurança jurídica dessas terras não é só um problema isolado, é algo que, segundo a proposta, mexe com a balança comercial inteira e afeta a nossa competitividade internacional de forma bem agressiva. O documento lista exatamente onde essa incerteza trava o agronegócio.
Por conta das dúvidas sobre o que o Estado vai considerar como uso adequado no futuro, o crédito rural fica mais difícil, o seguro agrícola vai lá nas alturas, os produtores seguram o dinheiro em vez de investir em tecnologia de ponta e a expansão de áreas produtivas pisa no freio. É um efeito dominó que acaba sufocando o setor. Como síntese da base econômica, a proposta recorre à literatura internacional para dizer o seguinte: blindar a propriedade privada traz vantagens enormes e muito específicas. O texto fala numa correlação direta com um PIB per capita mais alto, produtividade lá em cima, muita inovação e dinheiro estrangeiro entrando com mais facilidade. A aposta deles é que tirar a função social da jogada funcionaria como um ímã gigante de prosperidade para novos investidores. Bom, depois de toda essa viagem pela teoria, história e economia, chegamos à parte 5, a proposta final. O que exatamente está na mesa do Legislativo? A redação dessa PEC de 2026 é cirúrgica. Não tem meia palavra nem tentativa de redefinir ou ajustar o texto. A intenção é agir de forma definitiva sobre a arquitetura atual da Constituição de 1988. A mecânica da coisa funciona em 3 passos muito diretos. Primeiro passo: revogar o inciso 23º de vez, apagando de fato aquela exigência de atender à função social. Segundo passo: declarar oficialmente que esse conceito extinto sempre foi incompatível com o direito de propriedade. E terceiro, a regra entra em vigor no minuto em que for publicada. Fazendo um super resumo das metas da proposta, a ideia é restaurar aquela coerência filosófica focada no direito natural, corrigir o que eles chamam de distorções históricas do passado, garantir uma segurança jurídica de ferro, impulsionar sem amarras os investimentos e, no fim das contas, alinhar o país às nações com as economias mais prósperas. E assim, a gente fecha essa análise de hoje. Vimos todos os argumentos e justificativas levantadas no documento original por uma mudança bem profunda na nossa Constituição. Independentemente de opiniões pessoais, fica a reflexão final. Como é que o delicado equilíbrio entre a proteção inabalável dos direitos individuais de um lado e o poder de intervenção do Estado do outro vai moldar o nosso desenvolvimento econômico no futuro? É uma pergunta complexa que com certeza vai render muitos debates. Fica o convite para a gente continuar de olho nas regras que movem a nossa sociedade. Até a próxima!